Pessoal, fazendo a correção aqui da atividade que foi proposta no dia 1/9, dia 1º de setembro. A primeira questão foi o exercício 5.18, que pergunta qual é a leitura correta desse 0,021 aqui. Como é que a gente lê esse número corretamente? É 21 décimos, 21 centésimos, 21 décimos de milésimos ou 21 milésimos. Então, vamos analisar aqui o que esse 0,0021 representa para a gente, né? Vejamos, se fosse a letra A, 21 décimos, seria nada mais, nada menos que 21 sobre 10. Mais 21 sobre 10, quando tem uma divisão por 10, né? A gente simplesmente volta a vírgula uma casa. 21 décimos é 2,1. Não confere. Então, nos sugere que essa situação tem muito mais zeros do que simplesmente o 10, né? Não parece que seja 21 décimos. Então, se nós testarmos com 21 centésimos, nós vamos ter, duas casas, né? Deslocar duas casas. Uma, duas. A vírgula vai ficar aqui. E, no caso, nós vamos ter 0,21. Ainda não é o que nós desejamos. Então, vamos ver. Nos sugere que deve ter mais zeros. Quando a gente coloca mais um zero aqui, 21 milésimos, olha o que acontece. Nós vamos ter aqui o 21 e nós vamos ter que andar 3 casas, porque o 1000 tem 3 zeros, né? Então, andando as 3 casas, 1, 2, 3, para poder passar a vírgula, então a vírgula vai ter que ficar aqui. Vou repetir, 1, 2, 3, para poder passar a vírgula. Então, aqui ainda tem um zero. E aqui tem outro. Então, aqui sim está 0,0021. Logo, 21 milésimos é a alternativa que satisfaz o número decimal que aparece na questão, certo? No exercício 5.19, pergunta se esse número é o mesmo que... Então, a gente vai analisar. É o mesmo que 1 centésimo? Se a gente fizer 1 sobre 100, vai dar 0,001. Olha, eu acho que não, né? Então, olha, 1 divide por 100, a gente tem que voltar duas casas e passar a vírgula. Isso é 0,01, mas aqui tem 3 zeros após a vírgula. Então, vamos analisar as próximas alternativas. Na letra B, sugere que é 1 sobre 1000. Vejamos, colocando mais um zero, então a gente vai ficar com 1 e 3 casas. 1, 2, 3, para poder passar a vírgula. Vai ficar 1,001. Mas ainda falta um zero, porque são 3 zeros. Então, se a gente vai para a letra C, que tem mais um zero, a gente vai ganhar mais um zero aqui, certo? Então, a letra C é a que vai satisfazer a nossa questão, certo? 1 sobre 10.000, tá? Vamos para a próxima questão. Vejamos agora o exercício 5.20. Pergunta, dentre as operações listadas abaixo, qual é a que possui a resolução correta, né? E aí tem algumas multiplicações. Eu vou direto à alternativa correta e aí eu provo para vocês porque que a resposta certa é ela.
A alternativa é a letra D, tá? Que tem 145,3 vezes 100. De fato, quando a gente tem 145,3 vezes 100, multiplicar por 100 sugere para nós duas casas para frente, né? A vírgula vai andar duas casas para frente. Então, andando duas casas para frente, a vírgula sai daqui do seu lugar de origem e vem para aqui, certo? Só apagar para evitar a bagunça. Então, a vírgula estava aqui e ela vai para cá. Ela vai andar duas casas. E aí, esse espaço aqui que fica, a gente deve, aliás, né, preencher com zero. Logo, o número é 14.530. Então, na letra D, nós temos que 145,3 vezes 100 dá 14.530, ou seja, a alternativa correta. Nas outras, há erro de deslocamento da vírgula, tá certo? Há erro de deslocamento da vírgula. E algumas aparecem até zeros que não deveriam existir. Na questão 5.21, pede para utilizar algarismos para representar cada um dos números decimais abaixo. Na letra A, nós temos 9 inteiros e 4 décimos, não é isso? Então, o que representa para nós esse 9 inteiros e 4 décimos? Nada mais é do que 9,4. 9 é inteiro e o 4 décimos, certo? Então, 9,4. Na letra B, nós temos 42 inteiros e 38 milésimos. Olha só, se fossem 38 centésimos, nós teríamos simplesmente isso. Mas são 38 milésimos, então a gente precisa de 3 casas aqui. E ele não disse, o enunciado não falou em 380 milésimos, ele falou em 38. Então, nós vamos fazer o quê? Se é milésimos, tem 3 casas decimais, 38, e então essa casa decimal vai ser preenchida com zero. 42,038, certo? 42 inteiros e 38 milésimos. Letra C. 79 centésimos. Então, se eu tenho, depois da vírgula, centésimos, ou seja, duas casas decimais, 79 centésimos. E detalhe, a vírgula, não foi dito que tem nada inteiro, então a gente vai colocar o quê? Nada, o zero, que representa essa ausência, né? Letra D. Na letra D, nós temos 124 centésimos, certo? Vejamos, 124 centésimos vai ser isso daqui. Vou fazer aqui embaixo, o espaço ali está um pouco apertado. 124 centésimos vai ser 124 sobre 100, certo? Desculpa, o gravador saiu do lugar. Isso é 124 sobre 100, mas divisão por 100 desloca a vírgula duas casas, ou seja, fica 1,24, tá? Faltam as letras D, E e F. Se você for fazer alguma anotação, você pausa o vídeo, porque eu vou apagar, tá? Para fazer as outras letras. Aliás, D, E e F não, é F e G. Letra E. Na letra E, nós temos 20 inteiros e 5 milésimos. Então, 20 inteiros, vírgula, 5 milésimos, ou seja, milésimos, 3 casas decimais, 5 milésimos. Preenchemos os espaços
com zeros, certo? Na letra F, nós temos 335 milésimos. Se não tem nenhum inteiro, a gente representa com o zero. E milésimos, 335. Letra G, 76 centésimos. Então, não tem nada inteiro. Colocamos já o zero e a vírgula. Centésimos, duas casas. 76 preenchido, certo? E aí a gente vai para a próxima questão. A próxima questão é uma questão bem simples, né? Pergunta que alternativa traz a representação decimal da fração 35 sobre 1000. Então, 35 sobre 1000, desculpa, 35 sobre 1000, o 1000 tem 3 zeros, então 35 milésimos, né? Então, já nos sugere que a vírgula andará 3 casas, né, para a esquerda, já que é divisão. Então, nós temos aqui o 35 e essa vírgula deverá andar 3 casas para a esquerda e não tem nenhuma parte inteira, é zero. Então, uma vez posicionado o 35, tem um espaço aqui com relação a essas 3 casas e a gente preenche com zero. Analisando nas alternativas, a alternativa que satisfaz essa resposta que nós obtivemos é a letra C, certo? E aí a gente encerra essa nossa atividade do dia 1º de setembro. Um abraço a todos. Qualquer dúvida pode falar comigo no PV.